Antes de lermos o capítulo 8 do Evangelho de João, vamos assistir ao vídeo introdutório. Está pronto o vídeo? Vamos assistir o vídeo introdutório dessa série de exposições no Evangelho de João. E depois nós retornamos aqui. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus: a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Bom, continuando a exposição no livro de João, vamos ler então, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo 8, do primeiro verso ao verso 11. João, capítulo 8, do primeiro ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te adoramos aqui, nós confessamos os nossos pecados. Nós louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. E o momento agora e as tuas escrituras foram lidas. A tua palavra foi aberta e foi dita aqui nesta manhã, Deus. Portanto, que nesse momento o Senhor possa nos abençoar com a mensagem do Evangelho. Que o Senhor possa acalentar o nosso coração com a mensagem de Cristo Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor. Abra o nosso coração para entendimento e que nesse momento o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca aqui nessa manhã, para que estas palavras possam ser ditas e que o teu Santo Espírito as leve aos corações dos meus irmãos. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós queremos, Senhor, ouvir a tua palavra, mesmo em meio a trancos e barrancos, Deus. Nós queremos
queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. E oramos, amém. Meus irmãos, a história aqui, que tem o início no capítulo 8 desse evangelho, ela tem uma história bem peculiar. Ela é uma história peculiar. Nós não encontramos essa história nos outros evangelhos. E essa história aqui que acabamos de ler, ela é exclusiva aqui de João. E é própria de João. Mas o que leva uma história dessa a ser tão peculiar assim? Bom, aqui estamos diante de algo aterrorizador, mas ao mesmo tempo confortador. E para que a gente possa começar este sermão, vamos ilustrar uma cena aqui bem simples. Certa vez um jovem pianista, que desde a infância sonhava em ser um grande músico, ele praticava incansavelmente o seu piano, as suas notas, esperando o dia em que poderia se apresentar diante de uma plateia muito grande. Finalmente a oportunidade chegou. E este jovem pianista houve um concerto na cidade e esse jovem pianista foi se apresentar. E todos da cidade estariam presentes naquele momento. Bem, esse jovem, no dia da apresentação, sentou-se no banquinho, ajeitou-se ali no banquinho, de frente para o seu piano, colocou as mãos sobre as teclas do piano e percebeu que as suas mãos tremiam demais. Ele estava nervoso. Então ele respirou fundo e começou a tocar. No entanto, no meio da música, ele errou uma nota. Ele tentou continuar, mas ficou tão nervoso que ele começou a errar ainda mais. E as pessoas na plateia começaram a murmurar, olhavam para ele, alguns riram, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Naquele momento, o jovem pianista, ele sentiu o peso da vergonha, ele sentiu o peso da humilhação, ele sentiu o peso do fracasso. Ele percebia que todos os olhares estavam sobre ele, julgando, condenando por seus erros. E de repente, no meio do silêncio constrangedor, um outro mestre pianista levanta. Ele é famoso na cidade, então ele se levanta da sua cadeira e ele começa a andar sobre a caminho do palco, ele sobe as escadinhas do palco e ele então senta do lado do jovem pianista. E então esse mestre pianista coloca as mãos sobre as teclas do piano daquele jovem e ele começa então a tocar o piano. E aos poucos a música voltou à sua harmonia. Aos poucos o jovem foi guiado pelo mestre, reencontrando a sua melodia. E ao final o mestre disse baixinho para o jovem: todos que estão aqui já erraram em algum momento da vida. Porém, o mais importante é que você saiba quem é que está ao seu lado para restaurar a música da sua vida. É fato, meus irmãos, que esse jovem passou por uma vergonha muito grande, uma humilhação. E o texto bíblico que nós lemos aqui, que nós acabamos de ler, vai nos mostrar uma história, um acontecimento de alguém que errou e que passou por uma humilhação muito maior do que a que esse jovem passou. Isso vai nos confrontar nessa manhã, porque ainda que as pedras estejam nas mãos daqueles que querem nos acertar, ainda que as pedras estejam mirando o alvo, as nossas costas, a nossa vida, ainda que a aflição da morte possa vir nos assombrar, por causa dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados neste mundo, para os que creem em Jesus Cristo, para os que depositam sua vida em Jesus, para os que se arrependem, para os que abraçam a chance do Evangelho, dito aqui, para esses haverá um som libertador de pedras caindo, haverá um som libertador de passos indo embora. Haverá consolação, haverá alívio e libertação, porque eles crerão no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E para o nosso sermão hoje, o tema
que eu escolhi, o tema que eu pensei, quando as pedras tocam o chão. No texto não fala das pedras, mas nós podemos imaginar quando as pedras tocam o chão. Que som libertador é esse? Meus irmãos, o texto começa dizendo que Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras e que no dia seguinte voltava para o templo para ensinar. Porém, no verso 3 diz o texto que os escribas e os fariseus, os inimigos de Cristo, aqueles que desejavam a morte do nosso Senhor, trouxeram para Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Esse é o primeiro contraste que eu quero trazer essa manhã. E nós trabalharemos 3 contrastes aqui. E o primeiro é esse. De fato, terrível foi o pecado dessa mulher. De fato, foi terrível o erro que essa mulher cometeu. E aqui Jesus, ele não está negligenciando, ele não está menosprezando o pecado dessa mulher. Porém, diante de tudo o que estava acontecendo, essa mulher aqui estava em silêncio. Enquanto a boca maliciosa dos homens proferiam palavras de acusação e julgamento contra a mulher, com segundas intenções, a boca dessa mulher estava em silêncio. E esse é o primeiro contraste que eu quero lhes falar nessa manhã. Nós veremos que todos aqueles homens que acusavam são pecadores terríveis, tanto quanto a mulher era. O mundo é assim. As pessoas perversas acusam uns aos outros, dos que elas mesmas fazem. Porém, o silêncio diante do erro, a aceitação da culpa, a aceitação de que somos culpados pelos nossos erros e pecados, é o primeiro passo para que a gente consiga alcançar a redenção de Jesus. Essa mulher não tentou se justificar, essa mulher não tentou contar uma versão diferente daquilo que estava sendo dito para tentar talvez alcançar voz diante de Jesus. Não, ela não fez isso. Ela permaneceu calada, ela permaneceu ouvindo. E a sua boca poderia estar em silêncio, mas nós sabemos que o seu coração com certeza estava devastado, estava humilhado, temeroso pela sua própria vida, mas ela ainda estava em silêncio. O mundo é falatório, o mundo é barulhento, o mundo quer vingar-se, o mundo não quer olhar para si próprio. Os fariseus falavam e não paravam de interrogar Jesus. E a mulher, contudo, permanecia em silêncio. Porém, Jesus sabia da intenção dos corações daqueles homens. Jesus sabia das motivações que aqueles homens tinham em trazer aquela mulher diante dele. Os fariseus diziam, provavelmente, ora Jesus, você não é o que diz ser misericordioso? Você não é o que gosta de pecadores? Não é você aquele que come com os pecadores? Não é você, Jesus, que tem compaixão daqueles homens, daqueles pecadores? Não é você? Quero ver agora o que você fará, porque a lei manda apedrejar. Meus irmãos, eles queriam encurralar Jesus. Eles pensaram, se Jesus disser não apedreje, não é para apedrejar, ele estará transgredindo a lei de Moisés. Mas se ele nos mandar apedrejar, ele sujará as suas mãos. E essas pessoas aqui ao redor verão que Jesus não é aquele cara estável, mas ele é instável. Que ele não é tão misericordioso assim. Que ele não é tão amigo dos pecadores assim. De todo jeito, nós ganhamos. Talvez os fariseus pensaram isso. É como se eles quisessem dar o checkmate em Jesus. E eles fizeram tudo isso colocando aquela pobre mulher em pé diante de todo mundo, para que todo mundo pudesse testemunhar a grande vitória daqueles homens. Tudo isso, meus irmãos, foi uma armadilha. Tudo isso foi uma cilada para ter com o que acusar o nosso Senhor. Mas diz o texto que Jesus se inclinou e escreveu algo na areia e não respondeu. Jesus ficou em silêncio também. E aqui, meus irmãos, muita especulação do que Jesus escreveu na areia. Muitos vão dizer que ele desenhou o peixe, muitos vão dizer que ele desenhou algum símbolo da era cristã,
Por exemplo, Agostinho de Hipona vai dizer que ele escreveu a lei de Moisés ali no chão para mostrar algo àqueles homens, aqueles fariseus e escribas. Mas, meus irmãos, tudo isso é especulação. Nós não sabemos o que Jesus fez naquela areia. E não tem como saber, na verdade. Então, para mim, a real intenção do texto, a real intenção ali era que Jesus estava ignorando aqueles homens. Aqueles homens não eram dignos nem de ouvirem, nem de serem ouvidos sobre a lei de Moisés. Porque eles eram muito piores. Eles faziam coisas muito piores do que as coisas que eles estavam falando, que eles estavam julgando e acusando. Mas eles continuaram, e ficaram questionando Jesus. Ei, Jesus, responda, o que nós devemos fazer? Apedrejaremos essa mulher como manda a nossa lei? E após todo o interrogatório, Jesus então se levanta. E uma resposta ressoou aos ouvidos daqueles homens. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Que resposta fenomenal. Que saída pela tangente. Essa resposta abalou os homens que estavam ali. Essa resposta que Jesus deu transpassou como uma espada a consciência de cada um ali. E esse é o segundo contraste dessa manhã. A palavra de Cristo transpassa a consciência acusatória dos homens. E essa consciência no texto os fez fugirem de Cristo. Porém, a consciência acusatória da mulher a faz permanecer diante de Cristo. Esse é o segundo contraste. Só para recapitular, o primeiro contraste que nós vimos aqui serve para nos alertar de que o mundo acusa, de que o mundo julga, de que o mundo condena, mas que o verdadeiro reconhecimento do pecado não precisa de justificativas e muito menos de palavras vazias. Ele pode ser expressado no silêncio da boca, porém demonstrado na humildade e arrependimento do coração. O segundo contraste, então, nos diz sobre a consciência. Percebam a reação dos homens ao ouvirem a resposta de Jesus no verso 8. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Essa hora, meus irmãos, essa hora aqui, que talvez houve um pouco de conforto momentâneo no coração daquela mulher, pois a todo momento ela sabia do seu pecado, ela sabia o que ela havia feito, e provavelmente, meus irmãos, ela conhecia a lei de Moisés. Ela sabia que haveria de morrer ali naquela hora. Talvez ela estivesse de cabeça baixa por causa da sua vergonha. Talvez ela não tenha olhado para ninguém ali e de cabeça baixa, só os seus ouvidos estando atentos ao que estava acontecendo. E agora imaginem, meus irmãos, o texto não diz, mas imaginem aqueles homens com as suas pedras nas mãos, jogando-as uma por uma ao chão. Quão deve ter sido reconfortante para aquela mulher ouvir o som das pedras caindo, ouvir o som das pedras tocando o chão. Quão deve ter sido libertador aquele som. Nos ouvidos da mulher ressoava como um milagre. Talvez nos ouvidos daquela mulher soava como uma vida nova, talvez. Percebam, meus irmãos, a consciência daqueles homens o acusaram. Porém, eles não permaneceram, eles não buscaram arrependimento, eles não quiseram, então, ficar em silêncio ali e esperar que Jesus pudesse fazer algo por eles, ou fazer algo neles. Não, eles não quiseram, eles foram embora. Pois se eles haviam pecado, se a própria consciência os acusaram, eles deveriam, então, ser condenados. Mas a intenção daqueles homens nunca foi manter a pureza. A intenção nunca foi manter a santidade da comunidade. Muito pelo contrário, a intenção não era muito pelo contrário, a intenção era acusar aquela mulher. A intenção era acusar
aquela mulher e acusar também Jesus. Esses homens, que o texto diz, que dantes esbravejavam a lei de Moisés, que dantes falavam sobre a lei de Moisés, jogando na cara a lei de Moisés sobre a mulher, agora são acusados por ela. Esses homens aqui que antes esperavam que o próprio Jesus condenasse a mulher, agora estão indo embora um por um, com sua consciência os culpando. E para que entendamos aqui algo muito importante, para a condenação de morte, a lei de Moisés, ela necessita que duas testemunhas se façam presente, que chancele o ocorrido, que assine embaixo, não, eu vi, eu presenciei. Pois sem essas testemunhas não há condenação, sem essas testemunhas não há morte. E a primeira pedra a ser tacada, a iniciativa da condenação por morte, segundo Deuteronômio, deveria vir de uma das testemunhas que presenciou o ocorrido. A primeira pedra deveria vir de uma daquelas duas testemunhas. Ou seja, Deus ordenara que a testemunha, com as suas próprias mãos, lá em Deuteronômio, Deus ordena, tomasse a iniciativa na morte do malfeitor, atirasse a primeira pedra. Isso para que as pessoas elas pudessem ter prudência no testemunho e não falar algo apenas para manchar a reputação de alguém. Porém, depois aqui da resposta de Jesus, ninguém quis ser uma testemunha. Ninguém se levantou e tacou a primeira pedra. Ninguém mais quis atirar a pedra que provavelmente já estavam em suas mãos. E podemos pensar isso porque eles eram acostumados a fazer isso. Eles eram acostumados a matar, a apedrejar as pessoas. Mas antes, meus irmãos, em um som aliviante para os ouvidos daquela mulher. E podemos imaginar as pedras caindo das mãos daqueles homens até tocarem o chão novamente. A mulher ali permaneceu. A mulher ali ficou e continuou em seu silêncio. Talvez possa ter sido um alívio saber que seus acusadores foram embora. Saber que de seus acusadores não restaram ninguém. Que daqueles que ativamente procuravam a sua morte, apenas como um petrecho, apenas como um motivo para acusar Jesus, daqueles não sobrou ninguém. Que das testemunhas que precisavam para acusá-la, ninguém ficou. Porém, ainda havia alguém diante dela. Havia alguém aos seus olhos. E talvez o receio, o medo de ter restado uma pessoa ali, pudesse ainda assolar o seu coração. Até porque Jesus não disse que não era para apedrejar, mas que quem não tivesse pecado, que pudesse atirar. São nessas horas que nós queremos ouvir bem nítido, Deus falando conosco, exatamente o que nós queremos ouvir para aliviar a nossa alma por completo. Talvez seria muito mais reconfortante para essa mulher aqui, que Jesus a tivesse protegido, porque ela saberia que nem Jesus também a condenaria, mas ela ainda não sabe disso. Mas as aflições do nosso coração, elas podem acabar durando um pouquinho mais, elas podem acabar durando um pouquinho mais do que nós pretendemos ou do que nós desejamos. A mulher ali, então, talvez vê Jesus agachado enquanto todos os outros vão embora, um por um. E de repente ela o vê levantando. Ela vê Jesus se erguendo. E talvez o seu coração naquele momento tenha palpitado. Talvez o seu coração tenha se afligido por restado somente Jesus ali, ainda mais um homem. Talvez o seu coração tenha lhe apertado. Ela viu Jesus se erguendo. Jesus talvez olhando para os lados, não vendo mais ninguém ali, a não ser a própria mulher. E os ouvidos da mulher então escutam uma voz direcionada a ela. E essa voz diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles com as pedras nas mãos? Onde estão os que querem te condenar e matar? Eu estou vendo pedras no chão, mas eu não estou vendo ninguém. Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E agora o último contraste dessa manhã.
E quem faz esse contraste é o próprio Jesus. O Senhor não condena o passado da mulher, porém, também não a autoriza a continuar no pecado. Ele diz no verso 11, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa é a finalidade da graça de Cristo. Esse é o contraste entre receber tal graça e não pecar mais. Mas antes que adentremos nesse último ponto, vamos recapitular até aqui. Fariseus e escribas trazem a mulher aos pés de Jesus. E dessa história, 3 contrastes nós podemos enxergar aqui. O primeiro é entre esses homens e a mulher. Esses escribas e esses fariseus e a mulher. Enquanto que esses homens acusam, julgam e esbravejam com as motivações completamente erradas para essas coisas, com a única finalidade de acusar Jesus aqui, a mulher se mantém calada. Ela não pretende se autodefender. Ela não pretende se auto-justificar. Ela não pretende falar nada. Ela sabe do seu pecado, ela reconhece o seu pecado. Ela sabe da sua transgressão. E ali no silêncio da sua boca, o coração com certeza está acelerado. O coração com certeza está preocupado. Ora, ela está prestes a morrer. E o que isso nos ensina? O silêncio diante dos acusadores, às vezes, vale muito mais do que 1000 justificativas, do que 1 milhão de desculpas esfarrapadas diante de Cristo. O segundo contraste que nós vimos é que a sua consciência deve fazer você se arrepender e permanecer, e não abandonar. Esses homens foram acusados por suas próprias consciências. Mas eles não quiseram dar ouvidos, eles não quiseram se arrepender. E em toque de imaginação aqui, ainda que o texto não diga, nós podemos imaginar eles soltando as pedras que condenariam aquela mulher e indo embora um por um. Mas a mulher permaneceu, a mulher aguardou. Ainda que a sua consciência a acusasse pelo que ela havia feito, ela ainda permaneceu ali diante de Jesus, em silêncio. E agora o terceiro e último contraste é vindo do Mestre. É vindo daquele que era o único que poderia atirar a pedra, o único que teria o poder de condenar aquela mulher. Mas o contraste é que ele não negligencia o pecado. Ele não negligencia o ato do que aquela mulher fez. Mas ele diz, eu tampouco te condeno. Mas olha só, vai e não peques mais. Vá e não viva mais nesse pecado. Vai e mude de vida. Filha, as pedras já caíram das mãos dos seus acusadores. As pedras já tocaram o chão. Não tem mais com que se preocupar. Se eles não te condenaram, eu também tampouco te condenarei. Mas você não pode mais viver essa vida. Você não pode mais praticar o que você estava praticando. Você não pode mais olhar para o passado e desejar as coisas do passado. Você não pode mais desejar a vida que você levava antes. A vida que você estava levando. Meus irmãos, Jesus aqui convida essa mulher a ter uma vida diferente. Jesus aqui convida essa mulher a deixar a vida pregressa que ela pudesse ter tido antes. Jesus aqui convida essa mulher a viver uma vida nova. Essa mulher esteve à beira da morte. E seria uma morte sangrenta, convenhamos. Seria uma morte dolorosa. Mas Jesus a salvou, Jesus não a condenou. Ela poderia ser a testemunha, Jesus poderia ser a testemunha que condenaria aquela mulher, porque Jesus perscruta o coração do homem. Jesus sonda o coração e ele conhece das intenções dos corações humanos. Mas ele não está preocupado com o passado dela. Ele não está preocupado com o que ela fez. Eu não te condeno, eu tampouco te condeno, mas ele está preocupado com o que essa mulher fará daqui para frente. E por causa disso, Jesus lança uma ordenança. E essa ordenança é, vai e não peques mais. Essa é a graça oferecida por Cristo. Essa é a graça oferecida de Deus para o homem. Meus irmãos, obviamente,
pecaremos muitas vezes. Obviamente, nós teremos falhas, trupicaremos e cairemos. Mas o contexto aqui é de arrependimento. O contexto aqui é um confronto com a nossa vida antiga. É aquela velha história de que, se antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Se antes eu me prostituía, hoje eu não me prostituo mais. Se antes eu buscava os prazeres do mundo, hoje eu não busco mais. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher aqui. Mude de vida, acorde. Você foi salva de uma morte sangrenta. Aproveite e viva uma vida em Deus. Viva uma vida em arrependimento, uma vida em agradecimento, pois por pouco você não seria condenado por esses homens. E aqui um grande professor e teólogo que eu vou citar, eu tenho muito apreço muito grande por ele, chamado R.C. Sproul. O primeiro livro que eu li de teologia foi dele, então eu gosto muito dele, por assim dizer. Ele disse que certa vez que esses escribas e fariseus levaram essa mulher ao homem errado. Com todo o respeito ao professor e teólogo e pastor R.C. Sproul, eu discordo desse ponto. Porque eles levaram-na, sem saber, obviamente, ao homem correto, ao homem que haveria de ensinar as doutrinas da compaixão, que haveria de ensinar o autoconhecimento, que haveria de ensinar a seriedade do pecado. Jesus salvou aquela mulher, não haveria homem melhor para que eles levassem aquela mulher. Mas Jesus, apesar de ter salvado, não negligenciou o pecado daquela mulher. Meus irmãos, que nesta manhã nós possamos enxergar que ainda que as pedras que nos assolam, ainda que as pedras que confrontam a nossa vida, assolam a nossa vida, ainda que elas possam tocar o chão, e que nossos acusadores possam ir embora, ainda que tenhamos um alívio por não termos o fardo da condenação, que não negligenciemos o pecado, que não o tratemos com descaso, que não o tratemos com desleixo, mas que nos arrependamos de todo o nosso coração e de todas as nossas falhas e os nossos erros. Porque fazendo isso, Jesus nos perdoa. Fazendo isso, Jesus nos cura. Fazendo isso, Jesus nos envia. Fazendo isso, meus irmãos, Jesus nos salva. E o medo, o temor, a humilhação que essa mulher passou aqui, dessa mulher cessou. E o que restou diante dela foi misericórdia e graça da parte de Cristo. É isso que nos resta, misericórdia e graça da parte de Cristo quando nos arrependemos. Enquanto que outros fugiram da realidade de seus pecados, essa mulher permaneceu e encarou a realidade do seu pecado. E por causa disso ela alcançou graça e ela alcançou misericórdia. O texto, meus irmãos, não diz se ela foi salva. O texto não diz se ela mudou de vida depois daquele dia, se ela passou a acompanhar Jesus ou não. O texto não diz nada disso. Porque o mais importante do texto é mostrar que o pior pecado pode alcançar graça, pode alcançar perdão. Porém, com um aviso: vai e não peques mais. Perdoada está, porém mude de vida. Se arrependa continuamente, se arrependa todos os dias da sua vida. Lembre-se do que o Senhor fez, e não volte nunca mais para o pecado em que você se encontrava. Que nesta manhã, meu irmão e minha irmã, seja qual for o pecado que você cometeu, seja qual for a humilhação que você passou, seja qual situação em que você foi colocado, seja por conta dos seus próprios erros ou não, nessa manhã, Jesus derrama graça sobre nossas cabeças e nos convida a não viver mais uma vida de pecado. Jesus nos convida a não desejar mais o pecado, a não querer mais aquela vida. Não importa quantas vezes você errou, não importa a quantidade ou a multidão dos seus pecados. Se você é como o jovem pianista aqui da nossa história do começo, em que sua melodia é a sua vida, e que você errou talvez uma,
2, 3, 10, 100, 1000 notas, ou 1 milhão delas, creia que o nosso mestre mor, Jesus Cristo, Ele subirá no palco da nossa vida, não nos abandonará ao vexame do pecado e do erro, mas ao contrário, Ele restaurará a nossa melodia, aquela melodia que foi perdida por causa dos nossos erros. Ele consertará as notas musicais do nosso dia a dia e nos dará um novo começo, nos dará uma nova vida e harmonizará a melodia da nossa vida junto a Ele. É isso que Jesus quer fazer essa manhã. Por isso, meus irmãos, você pode aceitar esse convite de graça, de misericórdia, e passar a viver uma vida nova diante de Deus. Uma vida de lutas, sim. Uma vida de aflições, sim. Uma vida, às vezes, de sofrimento durante muitos anos, talvez. Mas também de alívio eterno, de vitória eterna em Cristo Jesus. A mulher foi perdoada e Jesus não a condenou, enquanto que aqueles fariseus e aqueles escribas, eles saíram dali com a consciência os acusando, não arrependidos do seu coração e não perdoados por Cristo. Que esta manhã, ao refletir esses contrastes, nós possamos entender o que Jesus quer fazer conosco. E Ele quer nos livrar dos acusadores, Ele quer nos perdoar, não nos condenar, mas Ele também quer que a gente vá e não peque mais. Curvem as cabeças, fechem os olhos, vamos conversar com o nosso Deus sobre tudo que nós ouvimos aqui, sobre a nossa vida, sobre o desejo do nosso coração de sermos agraciados por essa imensa graça e por essa imensa misericórdia. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós sabemos que somos seres infiéis. Nós sabemos que somos seres cheios de pecados e de falhas. Nós sabemos que praticamos todo e qualquer tipo de atrocidade diante dos seus olhos, Pai. Mas que nessa manhã o Senhor possa acalentar o nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar, ainda que a nossa boca fique em silêncio. O nosso coração clama, Senhor. Clama por arrependimento, pela graça, pela misericórdia e por Cristo. Por isso que nessa manhã, Deus, o Senhor possa nos abençoar com Cristo, nos abençoar com graça, nos abençoar com misericórdia, nos abençoar com o Teu Evangelho. Enquanto muitos acusam, enquanto muitos nos apontam os erros, as falhas, não pelas motivações corretas, mas pelas motivações próprias e egoístas, Pai. Quando essas pessoas, movidos de egoísmo, nos apontam, Senhor, nós ficamos em silêncio, para que alcancemos graça. Nós permanecemos diante do Senhor. Nós não largamos, nós não abandonamos, Senhor. Por isso, trata o nosso coração, trata a nossa vida, e não nos condene, Senhor. Mas antes, nos ajude a não pecar mais. Nos ajude a caminhar, nos ajude a ir, nos ajude, Senhor, a prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Para que quando o Senhor voltar, para que quando Cristo retornar, nós possamos estar contigo para todo sempre, sem pecado, sem mácula, sem defeito, santos como o Senhor é santo. Nós ansiamos por esse dia, nós ansiamos, Deus, nos ajude a aguentar essa vida aqui na terra, nos ajude, Senhor, a aguentar os sofrimentos. O Evangelho às vezes não é um mar de rosas, nós sabemos bem disso, Senhor, mas nos ajude a caminhar e a continuar, a não desistir. E quando errarmos, quando falharmos, Deus, nos ajude a não ter justificativas ou desculpas esfarrapadas pelo nosso erro, mas a nos silenciar,
com o coração quebrantado, aguardando as tuas palavras. Tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. É isso que desejamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.